Graça e paz da parte de Deus e do Senhor Jesus Cristo a todos os amados ouvintes, você que tem acesso a esse vídeo, né? Eu saúdo com a graça e paz do Senhor e nesta manhã eu gostaria de estar compartilhando com você algo da palavra de Deus, né? Nesse momento de reflexão. No livro de João, no capítulo 20, os versículos de 1 a 7, nos diz a palavra de Deus que no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra removida do sepulcro. E correndo, pois, foi a Simão e ao outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhe: Levaram o Senhor do sepulcro e não soubemos onde o puseram. Então Pedro, saindo com outro discípulo, foram ao sepulcro, e os dois corriam juntos, mas um outro correu mais apressadamente do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando, viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegando Simão Pedro, que o seguia, entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis. E o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado no lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro, viu e creu. Então nós lemos até o verso 8. E esse texto, ele em geral, o texto todo dos versos 1 até o versículo 10, né? Toda essa passagem, ela está tratando da ressurreição de Jesus Cristo, né? Essa é a primeira lição que nós observamos, a primeira finalidade do texto, né? Apresentar para nós a realidade da ressurreição. Está registrado aqui que Jesus morreu e no primeiro dia da semana, ou seja, 3 dias, no terceiro dia após sua morte, ele ressuscitou dentre os mortos. Isto por si só é algo maravilhoso para nossas vidas, né? Sabermos que o Senhor Jesus, ele está vivo para todo sempre, que nós podemos estar firmado nele, né? Está firmado a nossa fé, porque o Senhor, ele não está morto, ele está vivo e tem todo o poder. Depois de ressuscitado, Jesus aparece para os discípulos e quando estava já no final do seu tempo aqui na terra, depois dos seus 40 dias aqui, que ele esteve aqui com os discípulos, ele diz assim: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Então, o fato de Jesus ter ressuscitado nos dá segurança, é prova de que ele tem todo o poder, ele venceu os seus algozes, ele venceu a cruz, ele venceu a morte, a tumba não conseguiu mantê-lo ali dentro, porque ele ressuscitou. Mas o texto vai mais além, o texto que nós lemos diz que Jesus não apenas ressuscitou, ele não apenas saiu do túmulo, diz um detalhe aqui muito interessante, que quando os discípulos chegaram ali, que observaram quando Pedro desceu, ali entrou no túmulo, diz que ele viu os lençóis que estavam enrolados, o corpo do Senhor, de um lado, e a parte estava os lenços que cobria a sua cabeça, né? O lenço que cobria a sua cabeça, que estava sobre o seu rosto, estava dobrado à parte. O que essa passagem está querendo dizer? Que lição nós podemos tirar para nós a partir dessa verdade? Você já parou para refletir sobre isso? Você já parou para pensar sobre o que quer dizer o fato de Jesus ter ressuscitado
e ter deixado os lenços dobrados? Qual a lição que pode ser tirado disso aí? Como entendemos esse texto? Eu estava então meditando nessa passagem e aqui, meus amados irmãos, há uma grande mensagem gloriosa para nossas vidas. Sim, porque para entendermos bem o significado desse texto, basta recorrermos um pouco à história, né? Os tempos de Jesus, o contexto da época, e a gente vai compreender o porquê de Jesus ter deixado o lenço dobrado ali. E que lição nós podemos, então, aprender com isso. Então, todas as vezes, essa lição, né, do lenço dobrado, essa prática, era comum entre os judeus, né, na tradição hebraica, era comum essa prática do lenço dobrado. Isso tem a ver com o Senhor e o servo, a figura do Senhor e o servo. Todas as vezes que o servo colocava a mesa na hora das refeições para o seu senhor, ele colocava a mesa e ficava à parte, observando, mas em uma distância e em um local que não ficasse à vista do seu senhor. E ali ele estava observando até o momento em que o Senhor concluía a refeição, né? E quando, então, ao terminar a refeição, o Senhor, ele se levantava, limpava os dedos, limpava as mãos, limpava o rosto e a barba, e assim ele jogava sobre a mesa o lenço, ficava ali o lenço embolado sobre a mesa. Com isso ele queria dizer, já terminei. E aí o servo que estava observando a parte, vendo que o seu senhor concluiu a sua refeição e limpou-se, jogou o lenço ali, então ele vinha e retirava a mesa. Mas se porventura o senhor tivesse concluído a refeição e ele simplesmente se levantasse e deixasse o lenço dobrado sobre a mesa, aquele servo que estava observando de lado, ele não se aproximava da mesa para tirar a mesa. Ele não ousava fazer isso porque o fato do Senhor ter deixado o lenço dobrado significava dizer que ele ia voltar para a mesa. Então era como se ele estivesse dizendo, estou saindo, mas eu voltarei. E aí o servo, ele não ia se aproximar da mesa para tirar a mesa, enquanto o seu senhor não terminasse tudo que ele tinha a fazer ali. Pois bem, essa prática, ou este ensinamento, é exatamente o que Jesus quis passar para os seus discípulos. E que a nós fica então registrado esta lição. Jesus, ao ressuscitar, ele não só levantou-se do túmulo e saiu simplesmente. O texto diz que ele deixou à parte o lenço que estava coberto o seu rosto, ele deixou dobrado. Aleluias! Isso significa dizer, meus queridos, que além da lição da vitória de Jesus, de que ele venceu a morte, que ele ressurgiu, que ele está vivo para sempre, esse texto também nos mostra que Jesus voltará. Que Jesus voltará para buscar a sua igreja. Então, quando Jesus levantou-se do túmulo e ele deixa então o lenço dobrado, os discípulos, quando encontrou aquele lenço dobrado, eles entenderam perfeitamente que Jesus havia saído, mas que ele voltaria. E a Bíblia registra então que Jesus ressuscitou, passou cerca de 40 dias com os discípulos. Ele apareceu algumas vezes durante esses 40 dias aos discípulos.
E na sua última aparição, quando ele leva os discípulos a um lugar aqui no livro de Atos, registra que quando Jesus então levou os discípulos e chegando em um determinado local ali em Jerusalém, Jesus então começa a falar com os discípulos, começa a orientar das últimas instruções sobre a sua vida, sobre o ministério da igreja, como deveria ser, né, feito na unção do Espírito Santo e coisa e tal. E quando ele está dando essas instruções, diz a palavra de Deus que Jesus foi subindo aos céus. E eu fico imaginando aquela cena, Jesus subindo e os discípulos olhando para cima e vendo Jesus subindo até que as nuvens o encobriu. E a palavra do Senhor diz que 2 anjos apareceram e perguntaram aos discípulos: vocês estão olhando para cima? Por que vocês estão olhando para cima? Esse Jesus que viste subir, né, que foi recebido em cima, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Esse Jesus que foi recebido em cima no céu, há de voltar, há de descer, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Então, o lenço dobrado significa isso, de que ele foi para o Pai. Ele ressuscitou e foi para o Pai, está vivo à destra de Deus, mas ele voltará para buscar a sua igreja, para buscar aqueles que creem na sua palavra, que vivem a sua palavra, aqueles que o abraçam pela fé. Então, meus amados,